Olá, meus colegas médicos, uma vez mais, muito bem-vindos à Sotopele Brasil. Meu nome é Wilson Dalla Páscoa. Eu quero mostrar para vocês a pasta Sotopele, o conteúdo dela, e isso será de grande proveito para a nossa clínica do dia a dia. A pasta oficial da Sotopele se apresenta em duas cores, ora ela é preta, ora ela é em azul, mas vamos ver os componentes, o que nós temos dentro dessa pasta. É importante que conheçamos para que nós tenhamos um resultado muito bacana de eficácia nesse curso que nós vamos fazer. A primeira coisa que nós vamos ter dentro da pasta sempre serão duas canetas de cores diferentes para que você use durante o seu curso. Você vai ter muitas horas para estar escrevendo os assuntos que forem estudados e aprendidos conosco aqui hoje. Falar em estudar e aprender, nós temos um bloco com pauta. Tá certo? Isso aqui tá para que você preencha e faça anotações durante o seu curso de certificação internacional Sotopele. São 50 folhas frente e verso, ou seja, 100 páginas. Tem muito material para a gente estar escrevendo aqui. Nós teremos também mídias para que você coloque no seu consultório. Então nós temos um bloquinho de mídias, o que a mulher precisa saber sobre terapia Sotopele, aqui essa mídia. Nós temos também um bloquinho, o que os homens precisam saber sobre terapia Sotopele, e também uma mídia de folder, o que as pessoas trans precisam saber sobre terapia Sotopele. Então nós concluímos isso, mídias, flyers, para o grupo feminino, masculino e para pessoas trans. Isso está digitalmente também na plataforma Hormocalc, se vocês quiserem imprimir, mas se acabar no consultório de vocês e vocês desejarem, essa mídia será enviada para vocês. A mídia é gratuita, não tem custo, vocês só pagam o frete. Isso vai ser enviado para todos os médicos certificados da Sotopele. Nas nossas folhas plastificadas, é importante a gente apresentar a vocês condutas do sangramento durante a terapia de reposição hormonal com os implantes, notadamente de estradiol. As mulheres na pós-menopausa podem ter um espessamento endometrial sem cobertura de progesterona, que pode levar a sangramento. Não é menstruação, é sangramento. Então nós temos a primeira conduta, progesterona P4, significa progesterona natural micronizada. Nós vamos aprender que se usarmos implantes de estradiol de 6 ou 10 miligramas, no total, teremos 100 miligramas de progesterona micronizada em ciclos. Se usarmos implantes com mais de 10 miligramas, ou seja, de 12,5, 15, 18, 20, 25, nós vamos para 200 miligramas de progesterona, protocolo Sotopele. A segunda barreira são os inibidores de prostaglandina, que é um grande estimulador da inflamação endometrial. Temos aqui o ibuprofeno como nossa droga de escolha. A terceira barreira nossa é o acetato de noresterona, um progestínico, que é o Primolutinor, na dose de 10 a 15 miligramas. E, finalmente, a quarta barreira, se nada disso funcionar. Protocolo, trazendo o protocolo para a conduta na mulher com sangramento na terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Outra coisa que nós temos importante é essa apostilinha aqui. A testosterona total versus a testosterona livre, mostrando que essa aqui basicamente é um corpo masculino, né? A grande oscilação da testosterona, mas mostrando que tanto no homem quanto na mulher, somente 2% da testosterona está na forma livre e é a testosterona bioativa, a ação da testosterona linkada aos carreadores, a aromatização acontecendo, a ação dos hormônios peptídeos, folha plastificada. Esta segunda folha eu acho muito importante, a biossíntese dos hormônios esteroides, ou seja, como funciona toda a árvore esteroidal, desde o colesterol até seu produto final, com os hormônios maiores e seus subprodutos, entendendo como a árvore esteroidal funciona. Nós vamos entender a interação entre os hormônios e entender como que a gente trata a fisiologia e a alteração da fisiologia hormonal nos nossos pacientes. Esse gráfico tem que ser visto, revisto e guardado na nossa cabeça. Terceiro aqui mostra o que esperar após a inserção dos implantes de testosterona especificamente. Nós vamos ter um pico bastante suprafisiológico nas primeiras 4 semanas, por isso que com 4 semanas a gente vai fazer o primeiro exame de sangue. Homens e mulheres viverão um pico suprafisiológico que nós vivenciamos ao contrário do que se fala, é bastante seguro, os pacientes sentem um grande bem-estar, sejam homens ou mulheres, enquanto o estradiol demora um pouco mais para agir, porém vai se mantendo mais estável. A testo, depois de atingir esse pico suprafisiológico, vai ter uma lenta e gradual queda. É importante avisar os pacientes o nível supra do primeiro mês em testosterona. Síntese hormonal nos ovários, como é que funciona desde o colesterol, a síntese de testosterona, de estradiol e de progesterona dentro dos ovários, das gônadas femininas.
temos aqui também o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, nós vamos falar da fase sanguínea, da primeira fase do domínio do estradiol, que está aqui em vermelhinho, do pico de estradiol junto ao pico de LH, para que normalmente na segunda fase entre o domínio da progesterona. Então a gente mostra para o paciente, desde o primeiro dia da menstruação até a ovulação, ao final do ciclo, o domínio de cada hormônio master de cada fase no sangue. E aqui mostrando também o espessamento endometrial, na fase dos dias e mostrando a fase luteal e a fase ovariana. Né? Então nós temos a fase luteal, o fluxo menstrual, a fase folicular e a fase proliferativa, o folicular é a fase secretória. Em relação à fase ovariana, nós temos a fase folicular, a ovulação e a fase luteal. Mostrar ao paciente que existe um espessamento causado pelo estradiol, existe uma estabilização causada pela progesterona e será a falta e a queda grande de estradiol e principalmente de progesterona que levará ao ciclo menstrual se reiniciando. Essa demonstração da ação endometrial no útero é muito importante e, consequentemente, a fase tanto nos ovários quanto do próprio endométrio, para o paciente tenha bom conhecimento. Outra coisa importante para mostrar para o paciente é isso aqui, a Sotopele versus outras terapias de reposição hormonal. Quando nós fazemos reposição hormonal em via oral, cremes isogel, injeções, o organismo de homens e mulheres vive em picos e vales, enquanto normalmente nós liberamos hormônio estável 24 horas sem grandes oscilações. Os pacientes entenderão nitidamente que pico e vale não é bom para a saúde. A única via que imita a fisiologia natural, com hormônios estáveis 24 horas sem grandes oscilações, com mínimas oscilações, são dos implantes hormonais absorvidos da Sotopele. É a melhor via de administração na nossa concepção por causa disso, porque você tem liberação estável 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem as oscilações causadas por outras vias. Isso aqui é muito importante e de muita valia para conhecimento e entendimento dos nossos pacientes. A avançada terapia de reposição hormonal. Esta é a aula internacional Sotopele, é uma aula de uma cópia exata, a aula que é dada nos Estados Unidos há muitos anos e no mundo todo, não há uma vírgula mudada, ela está em português. Nós teremos essa aula internacional, ela está toda também na plataforma local, aqui no material científico. Nós teremos na diferenciação, na aula em português, a discussão de casos clínicos de pacientes no Brasil, com os implantes já feitos no Brasil. É importante observar também que no final dessa aula há toda uma separação de folhas pautadas com um segundo acesso para que vocês anotem observações sobre a aula internacional Sotopele. Temos um bloco de mais de 100 páginas e temos aqui no final do bloco da Sotopele folhas pautadas também. Finalmente, e mais importante, 30 e poucos anos de conhecimento em terapia esteroidal guardados dentro dessa pasta. Então vamos entender o que tem nessa pasta, ela é valiosíssima, talvez o item mais valioso dentro da mala da Sotopele. Eu quero mostrar para vocês item a item do que temos dentro dessa pasta aqui. Primeira coisa, nós vamos mostrar para vocês exames laboratoriais, níveis ótimos masculino, baixo e alto em relação aos níveis ótimos. Nós não estamos dizendo valores mínimos e máximos, são níveis ótimos de bons resultados clínicos. Por isso que às vezes vai bater com os referenciais laboratoriais brasileiros, às vezes não. Então, níveis ótimos masculino, isso aqui é para a gente interpretar os nossos exames. Frente e verso, masculino. Níveis ótimos laboratoriais femininos, mesma coisa, baixo e alto, frente e verso. E nós temos aqui em sequência, termo de consentimento. Esse termo de consentimento, frente e verso, foi desenvolvido para homens e para as mulheres na pós-menopausa. Jamais se faz um procedimento de implante hormonal no paciente sem um termo de consentimento previamente assinado, datado e assinado pelo profissional médico e pelo paciente, sendo que cada um desses terá uma cópia. O valor legal está aqui, não está no que está falado e não está documentado, ok? A gestrinona tem um termo de consentimento específico para ela.
Devido às características próprias da gestrinona, há um termo de consentimento por fármaco gestrinona e nós temos a apresentação aqui, como já falei a vocês, de 10, 25 e 40. A composição será feita a introdução de gestrinona no paciente com ou sem testo, mas aqui é como a gestrinona se comporta, os bons efeitos, os efeitos colaterais, assinado e datado e via para cada um. Nunca façam a inserção de implantes hormonais sem termo de consentimento previamente acordado entre as partes. Medicamentos que diminuem a testosterona no corpo humano de homens e de mulheres. É importante que os pacientes tenham consciência disso, que nós vamos suplementar testo, estimular a produção de testo, e de nada adianta se os pacientes estão usando fármacos que lutam contra a testosterona. Alimentos que diminuem a testosterona no corpo humano, alimentos que estimulam a produção de testo, câncer. A cancerofobia, o que causa câncer segundo a Sociedade Norte-Americana de Câncer. Fumo 30%, obesidade adulta 30% e por aí vai. A terapia com os hormônios menos sintéticos é baixíssimo, 1%. Com a nossa terapia de majoritariamente isomolecular, essa porcentagem é mínima e não se justifica a cancerofobia. A cancerofobia vem basicamente da obesidade do fumo, que são as grandes causas de morte hoje de câncer no mundo todo. Drogas que aumentam a prolactina. A hiperprolactinemia é uma das grandes causadoras da diminuição de testosterona no sangue de homens e mulheres. Então é importante que, novamente, os pacientes tenham ciência de drogas que aumentam a prolactina e doenças associadas à hiperprolactinemia. E aqui no gráfico nós temos, posterior nesse gráfico, como nos conduzimos em relação à hiperprolactinemia, quando ela é fisiológica, quando ela é patológica, e também aqui está um esquema para ser seguido. E para que a gente tenha melhor interpretação. Dicas práticas da Sotopele. Ao final do curso, vocês vão entender o que nós dizemos como dicas práticas. São dicas que a gente vai usar bastante no nosso dia a dia de consultório e também na inserção. A apresentação dos implantes. Nós temos 8 apresentações de implantes de estradiol, 6 de testosterona e 3 de gestrinona, tá certo? Não são todas que estão disponíveis aqui no Brasil, nós teremos disponíveis as mais utilizadas e isso será apresentado para vocês. Aqui é internacional, no Brasil, nós, como já disse a vocês, teremos gestrinona de 10, 25 e 40 miligramas. Dicas práticas para a inserção dos implantes Sotopele. Agora sim, quando nós tivermos as aulas práticas, vocês farão inserção ao vivo, em pacientes ao vivo, não há mock-up, não há prótese de silicone, não há cobaia, nós vamos inserir em pacientes ao vivo. Então, nós temos a via, o padrão ouro de aprendizado. As dicas práticas para a inserção dos implantes Sotopele estão aqui, para que a gente entenda. Quando vocês forem fazer a prática, não precisa anotar o material que vai ser usado. Está aqui a lista de todo o material que você vai precisar para realizar seu implante na terapia Sotopele em consultório. Vai junto para vocês. Nós temos também as orientações pós-implantes. Uma vez feito o implante, o paciente vai ser orientado. Essa via está duplicada, que você pode dividir ao meio, você já tem 2 vias de informação, tá? Basicamente informando os cuidados para serem feitos pós-procedimento, a data de retirar o ponto, os dias sem atividade física, se tiver dor que vai fazer, quando é que tira o curativo, evitar banhos de imersão para evitar contaminação. Isso aqui é muito importante, tem que ser dado para o paciente logo após o procedimento. E finalmente nós temos aqui um tutorial que veio dos Estados Unidos, mostrando uma referência bibliográfica em terapia hormonal somente relacionado a implantes subcutâneos. Esse é um levantamento feito pelo próprio Dr. Gino Tutera e, além disso, nós temos hoje uma vasta literatura em PubMed, em Google Scholar, então tem uma grande margem de coisas para que nós façamos. Dito isso, meus amigos, eu queria dar muito boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos ao curso internacional de certificação para médicos da Sotopele. O nosso grande objetivo é termos uma família de amigos em que um ensine, o outro aprenda, todo mundo vai trocar experiência, todos nós nos engrandeceremos depois desses 3 dias de imersão, que eu tenho certeza será de muito proveito para todos nós. Meu nome é Wilson Dalla Páscoa, sejam muito bem-vindos à Sotopele Brasil.